Boa noite a todos. Nós vamos dar início aqui a mais uma sessão científica do NEISE-SED, sessão de número 10, hoje apresentada pelo acadêmico do curso de Medicina, segundo semestre, João Vitor Gama Cabral Santana, que irá apresentar o artigo Decodificando a base genética da hipersensibilidade de mastócito e risco de infecção na síndrome de Ehlers-Danlos, hipermóvel. João Vitor é orientado por mim, Everton da Silva Batista, e iniciará a sua fala a partir de agora. Olá a todos, boa noite, obrigado, professor, pela apresentação. Hoje eu vou apresentar para vocês esse artigo aqui, que foi publicado em outubro do ano passado. Ele trata dos aspectos genéticos da SED-H, correlacionando também com a síndrome de ativação mastocitária e o maior índice de infecção nesses indivíduos. A autoria é de um grupo de pesquisadores vinculados à Universidade de Boston. Esse grupo já é bastante ativo no tema da SED-H, já tem diversos artigos publicados sobre esse tema, e hoje estão focando muito mais nessa descrição do componente genético da síndrome. Apesar de fazer a correlação com a síndrome de ativação de mastócitos, o artigo não deixa tão claro o que é essa síndrome, até porque essa não era a intenção dos autores. Mas, antes da gente iniciar a discussão, eu trouxe aqui esse adendo como um breve resumo. O mastócito, ele é a principal célula de defesa ali ligada às reações de hipersensibilidade imediata, ou seja, às alergias. Ele reside na maioria dos tecidos, principalmente os tecidos que são altamente vascularizados, e contém numerosos grânulos com mediadores, como a histamina. Na síndrome de ativação mastocitária, o que ocorre é a degranulação dessas células e a liberação desses sinalizadores pró-inflamatórios no tecido. E aí, dependendo do tecido que ocorre essa degranulação, o paciente vai ter diferentes sintomas. Então, se ocorre no trato gastrointestinal, o paciente tem sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, a diarreia. Agora, se ocorre no trato respiratório, o paciente pode ter sintomas respiratórios, como sintomas de asma. Bem resumidamente, é isso, eu não vou me prolongar muito nessa questão, mas a gente tem disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube, a palestra do professor Everton, que trabalha essa questão da síndrome de ativação dos mastócitos, também correlacionando com a SED-H. É um material bem denso, mas também bem interessante, fica aí a recomendação. Na introdução do artigo, os autores definem a SED como um grupo de distúrbios hereditários, que são caracterizados pela hipermobilidade articular, pela fragilidade tecidual e também pela hipersensibilidade da pele. Já a SED-H, ela é um dos subtipos da SED, né, um dos 14 subtipos, sendo o mais comum deles e que ainda não tem uma base genética descrita. Eles destacam também que alguns estudos recentes já têm trazido essa relação entre as duas síndromes, a SED-H e a SAM, principalmente uma correlação epidemiológica. E também pontuam a sobreposição de sintomas, como fadiga e dor crônica nas duas síndromes. Essa sobreposição é interessante por dois motivos. Primeiro, porque reforça a ideia de que realmente possa haver alguma similaridade ali no mecanismo patológico das duas condições, e segundo, porque a sobreposição pode funcionar como um confundidor diagnóstico, que dificultaria, né, a diferenciação entre uma condição e outra. Voltando na questão da epidemiologia, um estudo prévio que foi publicado em 2017 mostrou que 66% dos pacientes com SED-H também preenchiam os critérios para a ação, enquanto que na população em geral esse número é bem menor. Um segundo estudo, agora em 2021, apontou que 1 em cada 3 pacientes internados com a síndrome de ativação mastocitária também possuem SED-H. E foram esses os artigos usados pelos autores para embasar essa hipótese de que a incidência da síndrome de ativação mastocitária é maior nos pacientes que também possuem SED-H. Biologicamente, a conexão entre essas duas síndromes pode estar ligada à presença dos mediadores dos mastócitos, que eu comentei anteriormente, principalmente a histamina e a triptase.
A análise imunohistoquímica demonstrou um aumento do conteúdo de quimase na pele não danificada de pacientes com CDH, e isso demonstra uma alteração intrínseca na função dos mastócitos ocorrendo nessa síndrome. Agora que essa relação da CDH com a síndrome de ativação dos mastócitos já foi esclarecida, como que a gente explica a maior suscetibilidade dos indivíduos com CDH às infecções? Primeiramente, cabe destacar que essa incidência aumentada já foi denotada previamente, principalmente no que diz respeito às infecções do trato urinário. E a principal hipótese levantada como causa desse fenômeno é uma alteração imunológica com diminuição da produção de citocinas. Além disso, outro fator que pode estar associado é essa ativação desregulada dos mastócitos, que leva à inflamação excessiva e também a dano tecidual, que deixa ali o indivíduo mais vulnerável às infecções. Se esse processo ocorre com muita frequência, ele se torna um ciclo vicioso, porque os mastócitos se desregulam, aí gera inflamação, que gera mais ativação do mastócito, que gera mais inflamação, e assim segue indeterminadamente. Finalizando a introdução, os autores delimitam os objetivos do estudo, colocando como intenção principal testar novamente essa prevalência aumentada da síndrome de ativação dos mastócitos e de infecções nos pacientes com SED, além de descobrir se as alterações genéticas associadas a CDH também estão presentes nos indivíduos com síndrome de ativação dos mastócitos. Passando agora para os métodos utilizados, foram estudados 18 pacientes com CDH e 7 familiares de primeiro grau que formaram o grupo controle. A Universidade de Boston, ela dispõe de uma clínica e também de um programa de pesquisa direcionado somente para a investigação da CDH, também tratamento e diagnóstico de pacientes. E os pacientes convidados para para participarem desse estudo foram os que já fazem acompanhamento e tratamento com eles. Todos eles consentiram com a realização do exame físico, da documentação dos achados por fotografia e também com a coleta de amostras para a realização dos testes genéticos. Quanto à extração do DNA, ela foi realizada a partir das amostras de sangue e saliva fornecidas, como eu falei agora. Posteriormente, foi realizado o sequenciamento do genoma completo, com a sigla em inglês WGS, e após o controle de qualidade, foi realizada a preparação automatizada da biblioteca sem PCR, ou seja, usando uma técnica PCR-free. A avaliação clínica se deu por meio do preenchimento de formulários detalhados acerca do histórico médico, dando ênfase para os sintomas associados à CDH. O exame físico foi realizado em todos os pacientes, incluindo uma avaliação por meio dos critérios de Bento, né, o score de Bento, mas ainda de outros fatores, como a alteração da pele e o apinhamento dentário. Também foi feita uma avaliação relacionada aos sintomas da síndrome de ativação dos mastócitos e uma investigação clínica das infecções e internações prévias. Alguns dos pacientes também eram crianças, e como a gente sabe, a mobilidade articular tende a ser maior nessa faixa etária e diminuindo com o passar do tempo. Então, devido a essa questão, os pesquisadores decidiram adaptar os critérios diagnósticos e dar mais atenção para os marcos de desenvolvimento, para o histórico familiar e para a sintomatologia. Para a seleção dos genes, foi realizada a filtragem das variantes patogênicas, provavelmente patogênicas, e das variantes de significado incerto. Dentre elas, foram selecionadas aquelas que estavam presentes em ao menos 15% dos pacientes com CDH e que estavam ausentes no grupo controle. Essa lista, então, foi usada para identificar as alterações potencialmente ligadas à SED ou que estivessem especificamente ligadas à alteração dos mastócitos na síndrome. E, para isso, eles usaram duas listas de genes conhecidos. Uma primeira com os genes envolvidos com a síndrome de ativação mastocitária e uma segunda com os genes ligados aos outros subtipos de SED que compartilham algumas características fenotípicas com o tipo hipermóvel. Aqui a gente vê melhor como ocorreu esse processo. Eles usaram uma rede de interação proteína-proteína com abordagem em várias etapas.
Na primeira etapa, tentaram identificar possíveis vias dentro dos genes específicos da SED-H, que foram os genes obtidos pela comparação entre o grupo controle e dos pacientes com SED. Na segunda etapa, expandiram a rede para incluir os genes conhecidos de outros tipos de SED, que isso com o objetivo de observar as relações entre eles e também com os genes identificados pelo estudo. E na última e terceira etapa, incluíram também os genes da SAM, para observar as interações entre os genes da SAM e da CGH. Aqui do lado está o recorte de uma das tabelas, é a tabela com os genes conhecidos da síndrome de ativação mastocitária, ou seja, ela é uma tabela que usa genes já conhecidos de estudos prévios. No estudo original ela é bem maior, mas aqui eu trouxe só um recorte para exemplificar como seria a estrutura. Nessa coluna da esquerda tem os genes, e na direita a condição ou as funções que eles provavelmente determinam. Passando agora para os resultados, a idade média dos pacientes com CDH foi de 17,4 anos, com as idades variando de 1 a 60 anos, sendo que 38,8% dos indivíduos eram do sexo feminino. Já no grupo controle, a idade média foi de 55,8 anos, com as idades variando de 39 até 73, sendo que, nesse caso, 42,8 eram do sexo feminino. Aqui a gente observa que as médias das idades dos dois grupos foram bem diferentes e que o grupo 1 tem uma amplitude bem maior. Isso não é algo positivo, já que o que a gente quer é uma análise comparativa, os dois grupos deviam ser o mais parecido possível, mas depois a gente volta nessa questão. 61,1% dos indivíduos com SED relataram histórico de infecções recorrentes, em contraste com apenas 28,5% no grupo controle, o que reafirma, né, essa ideia de predisposição à infecção nos pacientes com SED-H. E, por fim, 72,2% dos pacientes com SED-H tiveram aumento da acessibilidade dos mastócitos, em comparação com apenas 14% entre os controles. Então, o que foi observado é que realmente há esse aumento da síndrome de ativação mastocitária entre os indivíduos com CDH. Quanto às análises genéticas, né, na análise genética da primeira rede, os autores obtiveram um número de interações significativamente maior do que o esperado para um conjunto aleatório de proteínas. Isso denota uma relação funcional entre elas. Usando um algoritmo específico, o algoritmo de cluster de Markov, eles identificaram 6 clusters ou grupos funcionais diferentes dentro dessa rede. O primeiro cluster, representado por esse círculo em vermelho, incluiu genes como o HLA, HLA-A, HLA-B e o HLA-C, que estão envolvidos com a apresentação de antígenos e também com os complexos de proteínas do MHC. O segundo cluster é delimitado por esse círculo verde e está relacionado aos genes GALTN3 defeituoso. Esse gene está envolvido com uma outra doença genética, a calcinose tumoral familiar hiperfosfatêmica, e o cluster também abrange outros genes, como o MUC16 e o MUC19, que são alguns dos principais componentes glicoproteicos dos géis mucosos. Então, portanto, estão bastante relacionados com a formação da barreira e de proteção contra agentes infecciosos, e poderiam ser uma das explicações para esse maior número de infecções nos pacientes com SED-H. O terceiro cluster é esse em amarelo, ele está associado à trimerização da cadeia de colágeno e também a alguns outros constituintes da matriz extracelular, que conferem a ela resistência à tração. O quarto cluster é esse em azul, ele está relacionado ao metabolismo dos retinoides e também do colesterol, e inclui genes como o LPL e o LRP2. O quinto cluster é esse retângulo verde, ele tem relação com a montagem do complexo mitocondrial 1, da fosforilação oxidativa, e está implicado muito em questões energéticas. Enquanto que o último cluster é esse preto, se refere a proteínas que apresentam uma expansão de trincas repetidas.
sendo que o tamanho dessas expansões vão estar diretamente associadas à gravidade da doença. Quanto maior o número de trincas repetidas, maior a gravidade da doença. Agora, na próxima etapa, a gente vai ver quais desses genes se relacionam com os genes das outras sedes. A interação entre os genes formou uma rede relacionada ao metabolismo do colágeno, sendo que todos os genes estavam envolvidos na trimerização do colágeno e com os constituintes da matriz extracelular, exceto o gene PHCTR1. Aqui na imagem, os nódulos vermelhos representam os genes dos outros tipos de sede, e os nódulos verdes, as variações específicas para a sede H obtidas no estudo. Esse daqui é o gene PHCTR1, que é uma fosfatase reguladora de actina, que vai estar envolvida em vários processos. E, falando da rede em si, a gente percebe a interação tanto dos genes conhecidos para as outras sedes entre eles, que denota essa relação funcional que já era esperada, mas também desses genes específicos para a sede H, com os outros genes. Fazendo agora a relação com a síndrome de ativação dos mastócitos, os nódulos vermelhos e verdes representam genes já conhecidos para a SAM e os amarelos os genes com variações para a SED-H. Os resultados novamente indicaram que todos os genes conhecidos para a SAM são interconectados, né, o que já era esperado, e também que eles possuem essa interface com os genes associados à SED. A gente percebe esses genes fazendo uma ligação, às vezes uma ligação até maior, como nesse caso aqui. Nessa tabela, a gente tem basicamente o resumo dos clusters encontrados. Notavelmente, 16 indivíduos apresentam variações nos genes ligados à síndrome de ativação dos mastócitos. E eu chamo a atenção também para esse último cluster aqui, o sétimo. Ele engloba gene-chave presente em 94% dos indivíduos com CDH, o que significa que dos 18 pacientes estudados, ao menos 17 tinham uma das variações para cada um desses genes, o que indica que é muito provável que eles tenham uma função na patogênese da doença. Mas qual a significância desses achados? Bom, a identificação de variantes genéticas específicas associadas à desregulação dos mastócitos na síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel ressalta um papel potencial dessas variantes na fisiopatologia da síndrome e também sugere uma origem compartilhada entre elas. A descoberta de uma nova variante do gene HLA-B presente nos pacientes com SED e ausente no grupo controle sugere que esse possa ser um possível biomarcador, quem sabe no futuro até usada para fins diagnósticos. A presença dos genes MUC destaca um mecanismo potencial para o aumento da suscetibilidade a infecções. Como eu falei, esse genes MUC está associado à formação das barreiras mucosas, então um defeito nesse gene está diretamente associado a um maior risco de infecção. As variantes no gene MTCYB, que está ligada à função mitocondrial, também contribuem para a desregulação dos mastócitos, vista nessa síndrome. E as variantes nos genes que estão implicados na mineralização óssea explicam potencialmente essas maiores taxas de fratura que são observadas nos pacientes com CDH. Para concluir, quais são os pontos fortes e fracos dessa pesquisa? Bom, o estudo fornece informações sobre o potencial base genética da CDH e também sobre suas comorbidades, e define uma base para as pesquisas futuras que podem guiar o surgimento tanto de terapias quanto de critérios diagnósticos. Entretanto, essas descobertas não são totalmente conclusivas por alguns fatores. Primeiro, o tamanho pequeno dessa amostra, que faz com que os resultados sejam tidos como preliminares. Também a disparidade de idade entre os grupos, que eu já havia comentado anteriormente, e pode introduzir algumas variáveis de confusão relacionadas a essas diferenças de função imunológica que são dependentes da idade. Então, será que essa diferença observada é por conta da sede ou por conta da diferença de idade entre os grupos? Por fim, embora essas associações genéticas tenham sido descobertas, a síndrome de Ehlers-Danlos é uma condição complexa e sugere que vários outros fatores também têm papéis significativos e devem ser considerados. Então, tanto os fatores
outros fatores genéticos, né, quanto os fatores ambientais devem ser levados em conta para tratamento e para diagnóstico da síndrome. A referência usada foi essa, e é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito bem, parabéns, parabéns, João. Excelente apresentação, excelente trabalho também. E agora eu vou abrir, nesse momento, para os presentes que tiverem alguma dúvida, quiserem fazer perguntas ou comentários. Boa noite. Primeiro, queria parabenizar o João, né? Foi uma apresentação muito interessante. Como acho que, não sei se foi citado durante a sessão ou no começo, mas eu também sou orientada pelo professor Everton, então estou dando uma estudada também para esse aspecto, para esses aspectos imunológicos, né? Para a gente tentar entender um pouco mais. E aí eu queria só mesmo deixar um comentário de que, como a apresentação de João mostrou, muitas pessoas são afetadas, né? Uma variedade de faixas etárias muito grande pode ser afetada por essas questões. A gente vem trabalhando bastante nos ciclos de palestra, né? Sobre como algumas questões que, em outros momentos, podem ser percebidas como rotineiras, afetam muito a vida das pessoas, atrapalham muito o dia a dia delas. Então, essas questões, às vezes, a gente pensa que é só uma alergia, essa pessoa é assim mesmo e tudo bem. Não é necessariamente assim. Então, eu acho que a importância principal da gente estar fazendo esses estudos, a gente chegar com esses dados e tentar compreender melhor as relações entre essas duas coisas, entre a CDH, entre a síndrome de ativação mastocitária e aspectos imunológicos no geral, tem um papel importante da gente conseguir compreender melhor o que tem afetado essas pessoas e às vezes a gente não consegue entender muito bem porque faltam dados, né? Faltam pesquisas, faltam estudos. Então, eu achei muito importante recolher esses dados, no caso desse artigo em específico, e a gente está sempre buscando ler mais sobre, né? Para que a gente possa ter uma noção com números e gráficos de como esses impactos eles estão aí, estão afetando as pessoas e tentar fazer relações, né? Com a parte genética, que a gente tem também professora Cássia orientando os meninos na parte de pesquisa de genética, a gente vai para a parte da imunologia também, então, realmente só mesmo fazer esse comentário e, novamente, parabenizar o João pela apresentação. Muito bem, obrigado, Carol. Vamos para os próximos. Mais alguém? Eu só reforçar isso que a Ana Carolina falou. Eu acho que, assim, algumas pistas, às vezes, de doenças ainda pouco conhecidas, às vezes elas vêm nas tentativas de tratamento. E um aspecto que eu sempre achei interessante, no meu caso, que sou pessoa com CDH, é que o agravamento da minha condição, na minha percepção, foi por conta da dor crônica. Só que a primeira percepção, depois que a gente começa a estudar e fazer um levantamento do próprio histórico, no caso dessa paciente aqui, é que esse componente alérgico é o primeiro a se manifestar. Então, assim, todo estudo que aborda essa questão dita de atopia, né, conhecida também como tríade atópica, ou seja, da dermatite, a rinite e a asma de origem alérgicas, ela pode ser uma poderosa ferramenta para direcionar, é uma coisa que ainda está em debate, a questão do diagnóstico de CDH em crianças e adolescentes, porque devido às alterações, alterações não, as características naturais de criança e adolescente por terem uma maior flexibilidade e tal, ainda na comunidade científica, do modo geral, na comunidade médica e de pessoal de fisioterapia, eles não estão querendo fechar, e ainda está esse debate CDH para quem tem menos de 18 anos. O que é um fator complicador. Por quê? Mesmo se diagnosticando como transtorno de espectro de hipermobilidade, a conduta terapêutica
não vai ser exatamente igual da que é feita para quem tem CDH. Porque, como o João mesmo apresentou logo ao início, essas pessoas, além dos problemas osteomioarticulares, elas também apresentam uma série de alterações que estão diretamente relacionadas a esses processos de hiperreatividade, que pode se manifestar mais facilmente nessa chamada tríade atópica, da dermatite, rinite e asma, mas também a gente vê que todos os problemas gastrointestinais, que não são incomuns, pelo contrário, eles têm uma alta incidência nas pessoas com CDH, problemas de absorção, problemas de constipação, problemas de diarreia sem origem infecciosa, intolerâncias alimentares, alergias alimentares, tudo isso leva todo mundo a crer que todo esse componente gastrointestinal também está associado a essa hiperreatividade, que muito provavelmente está associada à síndrome de ativação mastocitária. Então, correndo em paralelo às pesquisas com CDH, há grandes grupos no mundo todo, inclusive no Brasil, muito voltados para as mastocitoses de um modo geral e para a síndrome de ativação mastocitária, e o que eles têm chamado de intolerância à histamina, ou seja, seriam pessoas que apresentam de forma mais intensa e mais grave esses distúrbios gastrointestinais, e isso estaria relacionado a uma resposta maior com produção e liberação de histamina no sistema digestório por essas pessoas, e que em grande parte devem ser, né, não está comprovado ainda, a gente sabe que os estudos estão iniciais, mas a maior parte dessas pessoas devem ser pessoas com CDH. Então, por isso a gente tem insistido tanto nisso, e uma das coisas que foi verificado, no meu caso especificamente, mas eu já ouvi relatos de outros pacientes, é que no meu caso, com relação à dor, por exemplo, mesmo opioides que eu cheguei a utilizar por orientação médica de ortopedistas e reumatologistas, não deu nenhum sinal de melhora na dor, que era muito intensa. A dorsalgia, né? Principalmente focada na lombar. No entanto, a corticoterapia com prednisolona apresentava uma resposta muito boa para a dor, tanto que eu fiz uso crônico de corticoterapia por 3 anos, e foi a única forma, naquela época, que eu consegui fazer o manejo dessa dor até conseguir uma atividade física que trabalhasse de forma muito lenta e progressiva a melhoria de toda a minha cadeia muscular para um reforço e redução das questões das dores. E aí, obviamente, nesses 3 anos em corticoterapia, foram 3 anos livre de alergia. Por quê? A corticoterapia, ela não só influencia nessas questões reumatológicas, dolorosas, mas como ela influencia muito no tratamento dessas alergias de um modo geral. Então, alguns pacientes com CDH relatam que não se dão bem com corticoide. Então, isso não é a resposta final, né? Outros já se dão muito bem, como eu, mas com certeza há uma relação fortíssima. Esse trabalho é mais um para comprovar que há essa relação, e muito provavelmente, como não se acha nenhum gene associado diretamente ao CDH que esteja efetivamente mutado, modificado com relação, por exemplo, aos tipos de colágeno, é muito provável que o papel da histamina, que é um sinalizador poderoso para diversas coisas, inclusive para remodelagem de tecido conjuntivo, seja o principal detonador de CDH. De que forma? A sinalização nessas pessoas, e a gente vê esse monte de gene alterado, né, e vários deles alterados, inclusive com relação ao colágeno, pode ser um fenômeno mediado por histamina, sim, que vai influenciar, inclusive, na questão da hipermobilidade, que, por sua vez, é aquela que leva à questão da dor, né? A hiperextensibilidade, como todo mundo já sabe, ela não protege as cadeias musculares, que seria o seu papel em um indivíduo saudável, que não tem nenhum tipo de mutação, fazendo com que esse tecido muscular ele se alongue mais do que possa,
dentro da sua uma capacidade de contração maior, provocando ruptura dessas fibras musculares e desencadeando processo inflamatório. Uma vez desencadeando esse processo inflamatório, com repetidas vezes é que se vê, então, o processo de inflamação e dor crônica, que é a variante comum, a variável comum que se percebe em todo mundo que tem CDH. Então, Everton, João, Ana Carolina e todos aqueles, pessoal do Marcos Lázaro que está envolvido nisso, faço votos que em breve vocês consigam fazer, como a gente deseja, uma tabela, provavelmente em parceria com a professora Cássia, professora Andréia, uma tabela que tenha já esses genes que estão sendo mais repetidamente nesses estudos de base epidemiológica sendo verificados, para que a gente possa também fazer isso como pesquisa dentro da UNEB, já com foco, né, para não sair atirando para todos os lados, no rastreio desses variantes que estão relacionados tanto à síndrome de ativação mastocitária com a de CDH, para que a gente possa contribuir para esse conhecimento, porque eu, como pessoa com CDH, tenho pressa. Estou vendo que talvez demore um pouco mais, mas pelo menos a gente está indo num caminho certo. Então, meus parabéns, João, pela apresentação. Parabéns, Everton, pelo seu trabalho de orientação também. E vamos lá, sigamos em frente. Ok, Astria, muito obrigado. Queria aproveitar e dizer que já existe um estudo em andamento, né, que eu estou desenvolvendo a respeito da identificação desses genes relacionados com os diferentes tipos de colágeno, né, e com a CDH. Eu estou fazendo uma análise primeiro em sílico. A gente está fazendo alguns experimentos a partir de datasets que foram disponibilizados nos bancos de dados internacionais, né? E já observamos, inclusive, alguns RNAs aí bem implicados no desenvolvimento da doença. E não só RNAs. De maneira interessante, nós encontramos também microRNAs com papel regulatório associados à manifestação clínica. E a gente observa, inclusive, tem um trabalho que a gente já tem alguns resultados, né? E eu comparei fibroblastos de pacientes controle com fibroblastos de pacientes com CDH, né? No que diz respeito à expressão desses microRNAs, e a gente observa uma inversão importante dos níveis de expressão entre as células dos pacientes controle e as células dos pacientes com CDH. E é um trabalho que a gente quer validar, né, com experimentos de bancada, e em breve deve ter alguma publicação aí nesse sentido. Com relação à tabela que você citou, Astria, eu também já montei essa tabelinha aqui. É uma coisa que eu acho que até comentei na apresentação de Acácia, que é para mim, assim, é necessário, eu acho que é um pouco do meu estilo de trabalhar também, é a gente organizar um pouco as informações, né? Assim, a gente está trabalhando com uma doença que tem, assim, diferentes aspectos, né? Tanto, sim, que o grupo ele é multidisciplinar, então, organizar isso, tabelar esses dados, essas informações é extremamente importante para a gente conseguir compreender melhor, né, o funcionamento, a fisiopatologia, as correlações que existem entre os genes ou entre células, moléculas e a doença, né? Então eu montei essa tabelinha com... inclusive eu acabei estendendo, né, para a síndrome de Ehlers-Danlos clássica, e montei essa tabelinha com os genes dos diferentes tipos de colágeno. Coloquei aqui, inclusive,
o cromossomo, os cromossomos nos quais esses genes estão presentes, né? Qual é o tipo de proteína que esse gene produz e quais são as características relacionadas, né? Depois eu vou compartilhar isso num momento mais apropriado, né? A tabela está ainda em fase de construção e, de maneira interessante, para a hipermóvel, a gente tem pouca informação, então eu preciso completar um pouquinho isso. Mas isso já está sendo feito, né? Já está aqui, eu estou com ela aberta aqui no meu computador agora, só que eu estou pelo celular e por isso eu não consigo compartilhar com vocês, né? Mas em breve eu vou marcar algum momento, né, de discussão entre nós e tal, para a gente apresentar esses dados quando eles estiverem mais completos, tá? Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, só vou confirmar, porque Humberto, que é aluno de Acácia, ele apresentou um trabalho feito com fibroblastos, e Gabriel apresentou semana passada um sobre a síndrome de X frágil e uma correlação com CDH, falou sobre essas questões do RNA, e a gente tem visto, né, com constância, os trabalhos fazendo esse tipo de mapeamento através de genoma completo, através de transcriptoma, etc. e tal. E eu já tinha solicitado, já que o Humberto fez, ele apresentou uma tabela muito gigante com muitos genes, mas nesse trabalho não tinha como estar nesse aí, né? Aqui que aqueles genes estão ligados, para que ele começasse a fazer isso, distribuísse entre os colegas, para que cada um pudesse fazer essa investigação, para a gente montar o nosso banco de dados próprio. A ferramenta de bioinformática, eu acho que nesse caso vai ser extremamente útil, e eu tenho certeza que não é preciso ainda ir para a bancada, não, para publicar. Eu acho que se a gente conseguir fazer esse estudo, mostrar é quase que uma meta-análise, né? Já de genes que estão sendo Isso. repetidamente mostrados como em pacientes, como sendo alterados, etc. Se a gente conseguir, inclusive, rastrear que tipos de mudança a gente está vendo, não só para DNA, mas também com relação a RNA, RNA de interferência, microRNA, etc. Eu acho que isso já dá uma publicação bem bacana, internacional. E sim, eu acho que já até passou da hora da gente fazer uma reunião com o grupo todo, principalmente essas pessoas, né? Eu, você, Lázaro, a Cássia, a Andréia, que estão mais voltados para essa parte de genética e a parte de imunologia e da histologia, né? Por assim dizer, porque tem toda essa alteração de tecido conjuntivo. Acho que a gente deve agora começar a focar nossos esforços em termos de pesquisa nisso, porque, inclusive, assim, já começando um projeto agora, para o próximo ano, a gente pode até pedir bolsa de iniciação científica para isso, né? Visto que nessa situação a gente não vai precisar de aprovação de comitê de ética, já que a gente está trabalhando com bases de dados já publicados. Então, vamos em frente. Eu acho que a gente vai ter um bom caminho por aí. Perfeito, perfeito. Concordo. Mais alguém gostaria de se pronunciar, de comentar ou de perguntar? Eu Bom, acho acho que que a não, Rafaela então, fez umas observações no bate-papo. no chat, não foi? É. Oi, gente, eu estava evitando abrir o microfone, que eu estou toda atacada da rinite, mas vou falar o que eu escrevi aqui nos comentários. Eu acho que o professor Everton não está com o telefone e celular e não consegue ver direito. Mas o que eu disse é que eu achei interessante esse dado que o artigo trouxe, que João trouxe para a gente também, da relação entre a síndrome de ativação mastocitária e a SED-H, né, onde 1 em cada 3 pacientes com SAM teriam SED nesse estudo, né? E aí, pressupondo aí, eu fui fazer uma pesquisa rápida e eu encontrei que em 2024 levantaram que provavelmente 1 em cada 10 mil pessoas seria positivo para essa síndrome de ativação mastocitária. E, então, vendo essa incidência,
da SAM, daria mais ou menos 810 mil pessoas no mundo que teriam a síndrome de ativação mastocitária, considerando a população atual, né, de 8,1 bilhões. E ainda a gente, considerando que 1 em cada 3 dessas pessoas que teriam SAM teriam CDH também, a gente teria mais ou menos 270 mil pessoas no mundo tendo síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e também a síndrome de ativação mastocitária, que é a comorbidade, né, o que foi levantado no caso. Aí eu achei um N bem legal, né? Mas foi só isso mesmo. Confabulei sobre a informação que estava no artigo. Se você for pegar Sim, mas- estudos que não têm relação com CDH, mas se você for pegar estudos mais antigos e super bem estabelecidos sobre atopia e sobre tríade atópica, é uma outra coisa que a gente deve prestar atenção, inclusive na hora de fazer um artigo, pegar esses estudos mais antigos, porque diz que a prevalência de rinite, por exemplo, como você acabou de dizer que está tendo crise agora, ela atinge cerca de 1/4 da população mundial. Então, a rinite já é uma entidade muito conhecida e meio que minimizada, no sentido de, é uma coisa que não é infecciosa, toma um anti-histamínico melhora, etc. Mas a gente não sabe o quanto dessa rinite, que é uma das coisas que já é por si só bastante incapacitante quando a crise é mais grave, não tem nesse universo aí de 1/4 da população, que é muita gente, um grande percentual de pessoas com CDH. Então, acho que vale fazer esse estudo. Obviamente, quando você parte para dermatite e para asma, os valores são um pouco menores, mas de forma alguma são desprezíveis. Então, a incidência, a prevalência de processos atópicos mundialmente é muito grande, tem tentado se atribuir isso às questões ambientais, às questões do aumento de alergenos, produtos químicos, poluição do ar, das águas, etc., o uso de ultraprocessados, e tudo isso tem correlação. Mas é uma população que a gente, particularmente do grupo de CDH, deve estar sempre atenta. E toda vez que a gente encarar, por exemplo, um indivíduo controle e se verifica, por exemplo, que ele apresenta sintomatologia alérgica, esse já é um candidato, por exemplo, a fazer uma avaliação, de preferência mais profunda do que a escala de Beighton, sobre sua hipermobilidade articular, porque muito provavelmente é capaz de a gente começar a encontrar pessoas que nem desconfiam disso, principalmente jovens, porque, como eu disse, os problemas de dores, eles costumam aparecer após os 30, 35 anos, né? E isso seria uma coisa muito importante, porque, como eu mesmo citei aqui, eh, eu consegui reduzir meus problemas de dor através da musculação, que eu passei a fazer já com 40 anos. E era uma coisa que era, para mim, uma completa negação, eu não queria fazer de jeito nenhum. Então, por exemplo, se você consegue pegar um indivíduo de 20 e poucos anos e já detectar que ele tem a CDH, você já pode fazer essas recomendações para uma atividade física e também uma nutrição mais adequada, que provavelmente vai fazer com que ele chegue aos 30, 40, 50, 60 anos com uma qualidade de vida muito superior do que as pessoas que hoje são diagnosticadas têm. Porque todas elas, e isso a gente já viu aqui mesmo, né? Todas elas têm tido diagnóstico muito tardio, ou seja, quando várias coisas já estão muito estragadas dentro do corpo e não tem muita solução, né? As questões, principalmente relacionadas à coluna, tanto a lombar quanto a cervical, muitas vezes, ao se procurar um ortopedista, eles vão solicitar já vão fazer indicação cirúrgica. E a gente também sabe, já teve essa discussão dentro da Abraced e também aqui, que a cirurgia é sempre um último recurso, deveria ser em qualquer situação. Mas para a CDH, particularmente, com esses problemas todos relacionados a processo de regeneração tecidual, de cicatrização, eles são mais complexos ainda e, a depender da intervenção cirúrgica que seja feita, como, por exemplo, inclusão, né, de pinos, parafusos, placas, etc., isso poderia ainda estimular mais ainda
esta questão de resposta alérgica inflamatória nessas pessoas. De caso particular, eu posso citar que toda a linhagem materna que apresenta um histórico que denota Ehlers-Danlos, né, porque ninguém teve diagnóstico, desde a minha avó até minhas tias-avós e algumas primas, várias delas passaram por diversas cirurgias ortopédicas, em joelho, punho, cotovelo, ombro, e tiveram que fazer outras e outras intervenções cirúrgicas, porque havia uma pequena melhora logo após a recuperação cirúrgica, mas passado um tempo as coisas voltavam. Então, de novo, estabelecer bem essas bases diagnósticas é que vão poder dar ferramentas para a gente fazer intervenções adequadas de atividade física e nutrição ainda na população jovem. Mas para isso a gente tem que ter um direcionamento muito seguro com relação a diagnóstico e precoce de preferência. E eu acho que esses estudos que o grupo tem feito, eles podem e vão, se Deus quiser, ajudar muito nisso. Era essa a minha última contribuição, Everton. Obrigada. Muito bem, Estria. Perfeito. Ótimas colocações. Então, se mais ninguém tiver nada a colocar, né, eu declaro encerrada essa sessão científica, essa 10ª sessão científica do NEISE, CDH, parabenizando mais uma vez, né, João, pela apresentação, pelo trabalho também selecionado para a apresentação, muito interessante. Muito obrigado a todos os presentes, né, uma boa noite também. Pedimos àqueles que assistem os nossos vídeos que, se quiserem mais informações, visitem nossa página na internet, neise.neb.br. Lá todos os vídeos e material produzido, as publicações estão disponíveis lá, podem ser acessados, além de artigos científicos, inclusive esses que foram apresentados aqui e outros que compõem a nossa bibliografia, que está sempre sendo atualizada e aumentada. E lá também vocês encontram os links para as nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no TikTok, no Threads, no Facebook. Temos também um canal dedicado exclusivamente para pessoas com Ehlers-Danlos, no Spotify, e o nosso canal do YouTube, que divulga a parte mais de ciência, com nossas sessões científicas e as palestras quinzenais dadas por convidados externos e pelos pesquisadores do grupo. Então, mais uma vez, obrigada a todos e uma boa noite.